mandamento que aquele que não tomasse o sangue não teria parte no reino do céu. Houve um nó na cabeça daquela multidão. Mas o que Jesus estava tratando naquela época era um simbolismo do que a Páscoa era feita com pão e com vinho. Só que o vinho que Jesus trazia não é o vinho que nós tomamos, 90%, 10% com álcool. Ele era um vinho puro, era um suco da uva fermentado. A própria casca da uva, ela tem uma porcentagem de álcool puro que é proporcional a ela. Então, não fazia mal. Hoje as pessoas interpretam errado. Se Jesus tomou vinho, transformou água em vinho, por que eu não posso beber? Eu não posso fazer uma comparação sem ter conhecimento. Eu não posso fazer esse tipo de comparação. E hoje o nosso evangelho ele é embaraçado por esses tipos de pensamentos. Quem aqui já nunca deparou alguém chegar e falar assim, mas se os homens lá atrás teve 1000 mulheres, por que eu não posso ter? Olha uma comparação que o camarada tem. Mas quanta mulher Jesus deu para Adão? E ele falou o que para ela? Esse é teu esposo. E diz para Adão o quê? Essa é a tua mulher, a tua adjuntora. Então, eles pegam esse ponto e eles pegam o ponto do suco também. Se Jesus tomou vinho, por que eu não posso tomar? Sem ter o conhecimento como que era feito naquela época. Então, irmãos, para os que estavam ali ouvindo Jesus pregar aquela mensagem, a Bíblia vai dizer, o autor vai dizer, que o povo começou a sair de perto daquela pregação. Daqui a pouco os discípulos olham para Jesus e começam a sair também. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, quer ir, Pedro, com ele? Você vai. Aí Pedro olha e diz, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra da salvação. É só o Senhor que tem a palavra da vida eterna. Para onde nós iremos? E aí a Bíblia diz que os discípulos voltam. E Jesus fica só Jesus e os 12 discípulos. E a multidão sai. Por quê? Por causa da interpretação. Logo após, mais adiante, Pedro chega até Jesus e diz, Jesus, aquele discurso foi um pouco duro. Nós não conseguimos entender aquele discurso. E Jesus diz assim, sabe por que vós não entendeste os meus discursos? Por causa dos vossos corações duros. Muitas vezes não entendemos, interpretamos a mensagem errada por causa do coração duro. Hoje, peço perdão pelo evangelho que é propagado hoje, porque Paulo diz assim, eu me orgulho de pregar o evangelho. Mas um evangelho de transformação, um evangelho que veio para mudar o homem, para ele ser convencido do seu pecado. Se lá fora eu roubava, eu vim para o cristianismo, eu não vou roubar mais. Se lá fora eu mentia, dentro da igreja eu não vou mentir mais. Mas aí nós perguntamos, por que hoje há tanto fofoqueiro na igreja? Por que hoje há tantas coisas erradas dentro da igreja? Porque na realidade a igreja é lugar de pecador, não é lugar de santo. A igreja é lugar da pessoa abrir o seu coração e reconhecer diante de Deus que ele e que ela está errado. Porque em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, 27 vai dizer o quê? Cabe o homem julgar a si mesmo para não ser condenado com o mundo. É eu que tenho que julgar o meu caráter. É eu que tenho que julgar a minha posição, se eu sou digno de tocar no cálice do Senhor ou se eu não sou digno. Se eu sou digno de fazer certos atos diante do Senhor ou não. Cabe o homem julgar a si mesmo. E o batismo, ele é uma coisa séria. E o dia que eu trouxe o estudo do discipulado, eu fiquei com medo da irmã desistir. Eu falei, Jesus, mas eu tenho que falar a verdade. Eu falei assim, ela vai desistir. Ela vai falar, pastor, acho que nem na igreja eu vou vir mais. Por quê, irmão?
Porque eu não posso, irmão, batizar. Eu vou dizer, claro, não estou falando mal, isso está aberto na mídia para todo mundo ver. Quem nunca viu esses novos meninos de hoje, depois da ciência avançada, todo mundo tem internet em casa, antes quem tinha só era rico. Hoje, os meninos aí que estão cheirando leite ainda, falaram assim, quem diz que você tem que se batizar para tomar a ceia? Quem falou que você tem que estar casado para tomar a ceia? Quem nunca viu uma mensagem dessa na internet? Mas está aqui, foi Jesus que falou. Se você parar para pensar, Jesus nasce numa manjedoura. Os pais levam Jesus ao templo. Sim ou não? De ano em ano. E hoje nós temos a oportunidade de ir na igreja a hora que nós quisermos, e muitas vezes tem gente que nem vai, que nem crente macarrão, vai uma vez por mês. E olha lá quando vai. Aí vira o crente lasanha, só vai quando tem, só faz quando tem dinheiro. Amém? Mas, irmãos, hoje nós temos a oportunidade de estar na casa do Pai a hora que nós quiser, o dia que nós quiser. Quando Jesus chega com 30 anos de idade, o que acontece com ele? Quem a lembra? Ó, você pega a história e você vai passo a passo. Com 30 anos, Jesus batiza. Sim ou não? Sim. Com 30 anos, Jesus batiza. Após Jesus ser batizado nas águas, Jesus precisava ser batizado? Mas ele batizou. E por que ele batizou? Para deixar exemplo. Para deixar exemplo, porque ele disse para João Batista, Senhor, eu devia ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus disse, faça para que todos aprendam. E por que essa geração quer mudar aquilo que Jesus deixou? Glória a Deus. Aleluia. Fica catando fábulas, respeito à tradução hebraica, mas tem muita coisa no hebraico também que contradizem também. Assim como nossas Bíblias, mudada, modificada, corrigida, atualizada, e cada teólogo, cada doutorado, coloca aqui uma expressão da sua imaginação do que pensa. Temos que prestar atenção no que nós estamos lendo. Aí, quando Jesus se batiza, mostrou como tinha que ser feito, dali ele foi para casa? Não. Para onde ele foi? Ele foi para o deserto. Mas ele foi porque ele quis? Não. O Espírito levou ele para o deserto. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a partir do momento que eu batizo, que eu desço nas águas por submersão, eu morro para o mundo, aquele velho homem, nasce uma nova criatura, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, aonde Ele quer que eu habite, eu tenho que ficar. Aleluia. Hoje vivemos numa geração que igreja virou restaurante. Se não tiver legal, eu saio. Se eu não tiver uma boa recepção, eu saio. Sim ou não? E igreja não é restaurante. Ah, eu não vou congregar com fulano porque lá tem um irmão que não presta. Mas peraí, você vai ser salvo pelo irmão ou por Jesus? Engraçado que a Copa está chegando. Aí está todo mundo vestido de amarelinho. Se tivesse condições de estar lá na Copa, o inimigo podia estar sentado do lado. Ele ia estar lá e não ia nem prestar atenção. Mas dentro da igreja há uma divisão. É verdade. Quem ele não gosta podia estar sentado do lado. Eu estou aqui por causa do meu time, não quero nem saber, deixa ele aí. Mas dentro da igreja, em vez de olhar para Jesus, está olhando para o lado. Esquece que o salmista diz assim, Salmo 91, né? 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Os que estão caindo é quem está olhando para o lado, mas quem está olhando para Jesus não é atingido. Por que tem muitos hoje caindo na fé? Porque está olhando para o lado. E aqui, Jesus é levado para o deserto, fica 40 dias e 40 noites no deserto. E a Bíblia diz que quando ele é levado, ele já é aprovado. Ele já começa a ser perseguido. O cristianismo
ele não é um lugar de ser light. Não, porque Jesus aqui, ele vai dizer que a partir do momento que Paulo diz assim, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele vai me colocar na posição que ele me quer. E ele mesmo vai dizer, ele vai falar assim, olha, eu vou colocar vós no meio de cães, no meio de escorpiões. É ele que coloca nós em meios de pessoas para que o meu caráter, olha, escute aqui, para que o meu caráter, a minha posição de uma nova criatura, faça a diferença no meio daqueles que se dizem ser cristãos e não são. Eu vou mostrar a minha posição, quem eu sou, para aqueles que levam o cristianismo relaxadamente. E quando eu falo isso aqui, eu não falo só para os evangélicos, eu falo para católico também. E se eu estou trabalhando com a mulher, eu disse para ela, a senhora sabia que a igreja católica tem doutrina? Ela falou, não, eu não sou praticante. Eu falei, então a senhora não é católica. A senhora não pode dizer que é católica. Aí eu falei para ela, a senhora sabia que a doutrina da igreja católica era severa, igual ao cristianismo? Na igreja católica não pode ter quermesse, tem padre que faz por desobediência, você sabia disso? Na igreja católica, os homens não podem beber, e eles bebem. Não pode fumar e fuma. E agora, como é que faz? Aí, a visão do mundo é o cristianismo. Olha o crente. Mas a lei, ela foi fundada pela Igreja Católica, porque nós somos os primeiros católicos apostólicos universal. E a doutrina, ela veio arrastada de nós mesmos. Porque foi Pedro que fundou. Para quem não tem o conhecimento da história, nós somos os primeiros católicos apostólicos universal do mundo. E a doutrina não mudou, é o homem que mudou. E por que só o cristão é alvejado? A igreja católica, eu estava falando para a dona Maria, que a igreja católica lá em Roma, a catedral de Roma, não aceita 2 vezes por ano, amontoa mais de 3 milhões de jovens na praça para combater relacionamento antes do casamento. Contra preservativo. Você vê como é que a falta de conhecimento faz? E aí nós, protestantes, somos os mais alvejados. Aqui está, Senhor, nossa irmã Maria Eduarda, Senhor, que vai descer as águas com o seu coração, a sua alma regozijando por este momento. Pai querido, que através, Senhor, dela, o Senhor venha também salvar o teu esposo, transformar, Senhor, cada dia mais, Senhor, a vida deles. A tua palavra diz, Senhor, que quando a mulher é santa, ela santifica a tua casa, ela santifica o teu marido, ela santifica os filhos, ela santifica todas as áreas. Assim também, se o marido, Senhor, é santo na tua presença, ele santifica a casa, ele santifica a esposa que não está na igreja, ele também é santificado por todas as áreas. Senhor, eu te peço que neste momento, em nome de Jesus, ó Pai, que teu Espírito Santo, com mais uma porção, Senhor, superabunda sobre a vida da tua filha, Pai, que vai descer as águas, Senhor, que nesse momento, Senhor, a nossa irmã Maria Eduarda, Senhor, ela morre para o mundo, para o pecado do mundo, e renasce, Senhor, para ti, para os céus, ó Deus querido, e que através desse simbolismo, ó Pai, da fé da tua filha e da tua igreja, o Senhor possa, Senhor, progredir na vida dela os dons do céu, ó Pai, selando com o teu Espírito Santo, selando, ó Pai, com as tuas promessas, para com a vida dela e a vida da tua casa. Assim nós te pedimos, Senhor, pela esta casa, pelos teus filhos que cedeu, Senhor, para fazer esse trabalho, que o Senhor continue abençoando, Senhor, os donos desta casa, meu Pai, Senhor, trazendo as bênçãos do céu, Senhor, e guardando e blindando. Te peço por cada santo que estão aqui, pastores, líderes, Senhor, mulheres, Senhor, de liderança, ó Pai. Te peço por cada santo, e assim nós te glorificamos, Senhor. Nos guia, Senhor, até aquela piscina, para que possamos, Senhor, fazer essa grande cerimônia para a glória do céu, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Amém.
estás aqui neste lugar. Vai, meu irmão. Jesus é bom que escolheu esse momento. Calma. Essa aqui não tem 1,40 m, tem? Ela tem mais que 1,40 m de altura, né? Oi, Não, eu tô filmando. eu acho que, sei lá, 1,40 mesmo, mais ou menos. É, tem, acho que ela tem, 1,40 m. Tira foto também. Amém? Amém, irmãos? Já oramos pelas águas. Agora estamos aqui. Vem cá, pastor. Põe a mão nas costas dela aqui, ó. Isso, você fica com a mão assim. Deixa quantos minutos aqui dentro da água? Até esquentar. Fica com a mão assim, ó. Trança a mão assim. Isso. Aqui está a nossa irmã Maria Eduarda. Vai fazer um voto com Deus nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você jura prometer, cumprir as doutrinas da palavra do Senhor. Você jura prometer e obedecer todos os mandamentos da igreja. O teu líder, toda a liderança, contribuindo para a doutrina e a santidade do céu. Amém? Amém, igreja? Amém. Assim seja feito. Vai, filho, em nome de Jesus. Te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nasceste de novo. Pertence ao povo que vai para o céu. Mais alguém? Tem a lei escrita no teu coração. Em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da vida, lá no céu estará. Já desceste as águas, desceste o Jordão. Tem ainda mágoa no teu coração. Foste batizado, como foi Jesus. Segue a seu lado para o céu de luz. O caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro, este já tem os teus tesouros escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Marchas para a glória, andas para o Posso te sentir.